O terror no espaço é um tema que pode ser explorado das mais diversas formas, e uma das mais interessantes delas é através do terror cósmico, quando a humanidade encontra coisas que estão além do seu discernimento, contra as quais elas se veem incapazes de agir, resultando em eventos aterrorizantes, capazes de colocar em xeque a sanidade. Boas-vindas a mais um vídeo do canal Central Pandora. Eu sou Sora e hoje estamos aqui para falar sobre o filme O Enigma do Horizonte e as suas inspirações, tanto na realidade quanto na ficção. Se você é um fã de sci-fi, já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e vamos seguir a nossa viagem rumo a Event Horizon. No início dos anos 90, Paul Anderson era um diretor ainda em início de carreira, tendo no seu currículo apenas a ação policial Shopping, Alvo do Crime e aquela que até hoje é considerada por muitos a melhor adaptação do jogo Mortal Kombat para o cinema. Sim, muito antes da controversa adaptação de Resident Evil ou de Alien vs Predador, Paul Anderson fez o primeiro filme de Mortal Kombat. E foi justamente o sucesso desse filme que colocou nas mãos do diretor a opção de escolher entre vários projetos, entre eles o primeiro filme dos X-Men ou uma história de terror, que foi justamente a escolha dele. Ao optar por esse filme, Anderson recebeu um roteiro escrito pelo Philip Eisner, que queria fazer uma história de casa mal assombrada no espaço, na qual a tripulação de uma nave seria aterrorizada por aliens com tentáculos após cruzar os seus territórios. O problema é que essa história estava parecendo demais com Alien, o Oitavo Passageiro. Então o diretor pegou o roteiro e, usando referências como Solaris do Tarkovsky, o Iluminado do Kubrick e até mesmo Hellraiser, ele criou uma coisa mais diferenciada, que aproveita o melhor do horror espacial de Alien, mas com uma pegada mais puxada para o sobrenatural. O Enigma do Horizonte acontece nos anos 2040, em um cenário onde a humanidade conseguiu ir além dos limites da Terra, estabelecendo uma colônia na Lua e realizando atividades de mineração em Marte. Com isso, começaram a se desenvolver também novas tecnologias de viagem espacial, cada vez mais ambiciosas. E uma delas foi a nave Event Horizon, que no seu primeiro voo de teste desapareceu misteriosamente. Após 7 anos desaparecida, em 2047, a Event Horizon reaparece do nada próximo a Netuno, emitindo um estranho sinal. Então a nave de resgate Lewis and Clark, liderada pelo Capitão Miller, segue até lá com a sua tripulação para descobrir se ainda havia algum sobrevivente e o que tinha acontecido. Junto com eles vai também o Dr. William Weir, que é interpretado pelo Sam Neill, o rei do terror cósmico, que era ninguém menos que o engenheiro-chefe da Event Horizon. Criada em algum momento não especificado do século XXI, a Event Horizon era uma nave equipada com uma tecnologia experimental que tinha como objetivo fazer viagens mais rápidas que a luz. Para isso, ela gerava um buraco negro artificial que, teoricamente, abriria um portal de um ponto ao outro do universo. O problema é que, ao adentrar esse portal, ela foi além dos limites da nossa dimensão e atingiu um ponto totalmente desconhecido ao ser humano, onde tudo que existia era caos e maldade. Quando a nave reaparece e a tripulação da Lewis and Clark se aproxima, eles se deparam com uma entidade maligna autoconsciente, que começa a usar as suas habilidades psíquicas para matar os tripulantes um a um. Apesar de aqui no Brasil o filme ter recebido o título Enigma do Horizonte, ele se baseia na verdade num conceito que realmente existe na astrofísica, que é o horizonte de eventos. Mas o que é um horizonte de eventos? No espaço existem os buracos negros, que são regiões onde a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz pode escapar. E o horizonte de eventos seria o limite em torno de um buraco negro, uma região de onde só seria possível escapar em velocidade maior que a da luz. Mas como teoricamente é impossível algo ou alguém viajar em uma velocidade acima da luz, é impossível também escapar de um horizonte de eventos, assim como saber o que está
além do seu horizonte. Além disso, ele marca também os limites de uma região onde supostamente as leis da física como a gente conhece não podem ser aplicadas por conta da deformação espaço-tempo. É uma coisa bem horror Lovecraftiano mesmo, né? Que incorpora também a matemática e a física adotando esse aspecto incompreensível para criar o terror nas suas histórias. Ele falou apenas das amplas impressões de vastos ângulos e superfícies de pedra, superfícies grandes demais para pertencer a qualquer coisa correta ou apropriada nesta terra. Eu menciono a sua alusão a ângulos porque sugere algo que Wilcox me contou sobre os seus terríveis sonhos. Ele disse que a geometria do local do sonho era anormal, não euclidiana e perturbadoramente repleta de esferas e dimensões alheias às nossas. Apesar de não explorar esse lado da matemática, o Enigma do Horizonte usa o cosmicismo para colocar os tripulantes da Lewis and Clark em confronto com algo incompreensível e contra o qual eles são incapazes de agir. Uma entidade poderosa que existia no cosmos, habitando o interior dos buracos negros, lugares até então inacessíveis aos seres humanos. Em momento algum, o filme entrega algum objetivo ou motivação para essa coisa maligna, indicando que talvez os seres humanos só estejam sofrendo as consequências de tentarem ir além dos seus limites. Outra característica bem forte desse tipo de terror que está presente é o constante clima de pavor e a ausência de esperança de um final feliz, algo que é reforçado na cena final, quando a porta da nave se fecha após a chegada da equipe de resgate, dando a entender que, seja o que for que havia na Event Horizon, ainda estava ali, mesmo após a destruição daquilo que se acreditava ser o núcleo de todo o mal. O filme tem um horror mais puxado para o psicológico, construído pelo sentimento de paranoia e insanidade que vai crescendo entre os personagens, mas ele se destaca bastante por ter também várias cenas repletas de violência gráfica, que fizeram dele uma referência quando se fala em horror gore. E existiu, durante a produção, uma versão ainda mais gráfica de O Enigma do Horizonte que provavelmente ninguém nunca mais vai ver. Quando foi exibido para a audiência de testes e os executivos da Paramount, as pessoas ficaram tão chocadas, dizem que teve gente que até desmaiou, que os executivos pediram para o diretor não só reduzir a duração do filme, que estava um pouco mais de 2 horas, e tirar parte das cenas mais explícitas. Só que quando esses cortes foram feitos, na época não se pensava tanto nessa coisa de lançar conteúdo extra, né, em DVD ou Blu-ray, como se faz hoje em dia. Por isso, não houve uma preocupação do estúdio em guardar essas cenas de alguma forma. Hoje em dia, vez ou outra, aparecem umas fitas VHS dele com cenas extra ou modificadas, incluindo algumas versões estendidas dessas cenas que são bem interessantes, como uma em que o Weir possuído aparece descendo uma escada que é muito sinistra, ou a batalha final do Capitão Miller contra aquela coisa que existia na nave, que seria bem mais longa. Além disso, a versão inicial teria também alguns momentos para complementar o plano de fundo do filme, com mais detalhes sobre o passado dos personagens e uma reunião entre o Weir e algumas autoridades responsáveis pela missão da Event Horizon. Mas uma versão do diretor de O Enigma do Horizonte só seria possível com uma regravação total. A maior parte do conteúdo removido, ao que tudo indica, foi perdido realmente para sempre. This is incredible. These are the same coordinates before the ship disappeared. It's the Event Horizon. She's come back. Em 1997, a grande aposta da Paramount era Titanic, de James Cameron, um dos filmes mais aguardados da época que estava com o lançamento marcado para o mês de julho. Porém, Titanic acabou sofrendo um adiamento e ficou ali um espaço que deveria ser preenchido por algum outro lançamento. E o responsável por cobrir esse espaço foi justamente O Enigma do Horizonte. Apesar da Paramount ter dado liberdade criativa para o Paul Anderson na produção do filme e um orçamento bastante generoso de 60 milhões de dólares, tinha esse pequeno detalhe: o prazo de produção foi apertadíssimo. O filme teve que ser todo editado em 6 semanas, ao invés de 10, que é o comum
comum e parte das gravações tiveram que ser terminadas no decorrer da edição, que é uma coisa que a gente sabe que tem tudo para dar errado. Sem contar que depois ainda teve os cortes que complicaram ainda mais as coisas. O resultado disso foi um filme bem abaixo do esperado inicialmente, com um roteiro que por vezes é confuso e efeitos especiais inconsistentes, ora muito bons, ora de baixa qualidade. Yes! Here I come, motherfucker! Mas mesmo com esses problemas, O Enigma do Horizonte é um filme que definitivamente tem estilo e uma direção de fotografia inteligente, com cenas muito bem executadas. Um belo exemplo disso é o momento em que a Lewis and Clark se aproxima da Event Horizon e a câmera vai se afastando, mostrando para os espectadores a dimensão do lugar onde o filme vai acontecer. Além disso, é notável o cuidado com a sua atmosfera sombria e os cenários, que misturam o visual mais industrial de uma robusta nave espacial, como por exemplo a Nostromo, a elementos góticos, alguns deles baseados na Catedral de Notre-Dame de Paris, que teve vários dos seus elementos escaneados em computadores e usados no design da nave principal do filme. Simbolismos religiosos ou macabros também estão presentes em várias cenas, reforçando o horror mais sobrenatural, com cruzes e corredores que remetem ao formato de caixões. E até mesmo o plano de fundo daquele universo teve a sua devida atenção, com cada personagem tendo uma história pessoal que reflete nos horrores presenciados dentro da nave e indicações de mudanças e avanços feitos pela humanidade naquele futuro. Primeiro temos o início, quando o filme fala, mesmo que rapidamente, sobre a expansão da humanidade para o espaço. Segundo ele, em 2015, a humanidade teria sua primeira colônia permanente na Lua, o que, bom, a gente sabe que não aconteceu, mas nessa linha do tempo alternativa a humanidade já estava vivendo no espaço, minerando recursos em outros planetas e agora buscando ir além dos seus limites, com o desenvolvimento das viagens mais rápidas que a luz. O que é interessante porque isso parece uma representação dos primeiros passos rumo ao surgimento de um império galáctico como o de Duna ou o de Fundação, por exemplo. Os humanos primeiro habitando os lugares próximos aqui na Via Láctea e depois desenvolvendo tecnologias para expandir os seus limites para outras galáxias. No decorrer do filme, vemos também os personagens usando no seu uniforme bandeiras de países que são diferentes das atuais, o que indica mudanças sociopolíticas na Terra. Isso é um detalhe pequeno e que não tem importância na trama, mas que mostra um cuidado na representação daquele futuro, o que, na minha opinião, é uma coisa muito importante nas histórias de ficção científica. Apesar das fortes inspirações e muitas coisas que já vimos em outros filmes de horror, O Enigma do Horizonte combina o gênero com a ficção científica para criar uma experiência aterrorizante, capaz de deixar o espectador tenso não apenas com aquela nave sinistra, mas também com o que não é explicado, com as coisas que permanecem como um mistério. Afinal, o terror também funciona muito bem quando ele não esclarece completamente as coisas. Muitas vezes, o que nós não podemos ver consegue ser mais assustador do que o que nós estamos vendo. E por fim, um outro ponto positivo são os efeitos de maquiagem, que mesmo com pouco tempo disponível, ficaram bastante grotescos e conseguem causar desconforto no espectador. What happened to your eyes? Where we're going, we won't need eyes to see. Quando chegou aos cinemas, O Enigma do Horizonte foi um fracasso de bilheteria e crítica, o que pode ser justificado não só pela sua produção super corrida, mas também pelo gore, que provavelmente afastou boa parte do público. Foi só com o tempo que ele foi se tornando um filme cult muito querido entre os fãs de terror e da ficção científica, além de ter se tornado também muito notável por ter sido uma das principais inspirações para a série de jogos de terror Dead Space. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Existe uma teoria bem interessante
que liga o Enigma do Horizonte a uma outra franquia muito amada da ficção científica, que é a Warhammer 40.000. Warhammer 40.000 é o jogo de guerra em miniatura mais famoso do mundo, muito aclamado especialmente pelo seu universo, que é um dos mais interessantes e complexos da ficção científica. E graças a isso ele conseguiu ser expandido por diferentes mídias. Os seus eventos acontecem em um futuro muito distante, mais especificamente no 41º milênio, onde a humanidade está vivendo em diferentes planetas em meio a alienígenas e outras criaturas sobrenaturais. E uma das tecnologias que existe nesse futuro são os Warp Drives, dispositivos integrados nas naves espaciais que permitem a realização de viagens mais rápidas que a luz. Para isso, esses dispositivos adentram uma dimensão conhecida como Warp, que é composta essencialmente por energia psíquica e habitada por várias criaturas, como os deuses do caos e legiões de demônios. E por isso, para passarem em segurança por essa dimensão, as naves precisam de um campo protetor especial chamado Gellar Field e de navegadores psíquicos. Segundo a teoria, essa tecnologia que nós vemos em O Enigma do Horizonte seria uma versão inicial do que se tornaria no futuro os Warp Drives de Warhammer. E aquela dimensão descrita como puro caos que enlouqueceu os tripulantes e deixou a nave possuída seria justamente o Warp, por onde a nave vagou por 7 anos antes de reaparecer, agora habitada por um demônio do caos que teria usado essa nave viajando desprotegida para vir para nossa dimensão e atormentar os seres humanos. Algo que vira e mexe acontece no universo de Warhammer 40.000. E levando em consideração essa teoria, o Enigma do Horizonte seria uma prequel de Warhammer 40.000, o que obviamente nunca foi oficializado, mas que passou a fazer muito mais sentido quando o roteirista do filme confirmou no Twitter que o jogo foi uma das inspirações para a história do filme, só que provavelmente de forma inconsciente, porque ele era um jogador de Warhammer. Mas e aí, para você, esses dois universos estão unidos ou não? Comente o que você acha dessa teoria. E para muito mais universos da ficção científica, dos terrores espaciais às distopias terrestres, continuem com a gente aqui no Central Pandora. Muito obrigada a todos que assistiram, um abraço e até o próximo vídeo.